Bom, nessa noite nós vamos falar, dando sequência naquilo que o pastor Fábio estava ministrando na semana passada. Nós sentimos de Deus de usar as primeiras reuniões de 2019 para trazer uma ministração que se voltasse para isso, para esse ano. Ó, o Cris aqui, a Rani, muito bom receber vocês, queridos. Então nós decidimos, inspirados pelo Senhor, de ministrar nesses dias uma palavra. E semana passada o pastor ministrou sobre o desafio que é fazer o quê? Viver intencionalmente com Deus. Então você viu o nível do desafio que Deus está trazendo para nós esse ano, que é andar na sua presença e o quanto isso custa e é necessário para que nós possamos viver uma vida abençoada, nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor. E por isso nessa noite eu gostaria de ministrar o texto e o tema que Deus colocou no meu coração é sermos irreconhecíveis. Eu não digo em 2019 só, ou a partir de 2019, porque uma mudança, ela muitas vezes não acontece do dia para a noite. Talvez em um ano não vai ser possível o que Deus vai realizar, mas precisa se iniciar. Então eu acredito muito que a partir de 2019, a partir desse tempo que Deus está nos trazendo, das ministrações, da palavra que Deus tem usado no meio dos seus servos aqui, Deus está iniciando algo novo. Amém, irmãos? Amém. Então, só pelo título você imagina que não é algo fácil essa noite, Não é algo mágico e é algo desafiador. Porque a vida com Deus é desafiadora, não é? E, na verdade, o que eu vou ministrar, você vai ver, é uma dieta revolucionária, Porque para se tornar reconhecível, você está imaginando que seria o quê? Herbalife, Ou alguma coisa que fizesse crescer cabelo rápido, algo que eu gostaria de ter. Mas, na verdade, nós vamos nos aprofundarmos na palavra do Senhor, amém, irmãos? Voltar. Volta, por favor. Ok. Então, vamos iniciar entendendo o seguinte, que a proposta de Deus em toda a Bíblia é um novo. Ele sempre nos leva em vários aspectos a buscar na sua presença sermos novas criaturas, vinho novo, nova aliança, nova terra, novo nascimento, novos odres, novos céus, novo nome, novas vestes. Há uma série de citações vindas da parte de Deus, nos desafiando a viver o novo, porque isso faz parte do projeto e propósito dele para as nossas vidas. Assim como o novo é desafiador, porque ele impacta em que áreas da nossa vida? Fé cristã, que é viver com Deus, a conversão, tudo que o pastor ministrou semana passada, viver com Deus intencionalmente. O casamento é desafiador, amém ou não? Amém. E aqui no Canadá, é mais ainda ou não? Amém. Eu costumo dizer que nós nunca... Sabe, é interessante, 6, 7 meses que nós estamos aqui, vamos fazer 9 anos de casado, sempre tivemos um casamento muito sólido. Mas eu te falo que esses 6 meses aqui foi desafiador para o nosso casamento. Vivemos situações, embates e dificuldades que a gente não tinha vivido ainda em 8 anos, porque nesse período curto de tempo, muitas mudanças acontecem. Então, infelizmente, até alguns casais não se sustentam com toda essa mudança. Então já é desafiador o casamento, ainda mais no projeto Canadá. Filhos é desafiador, amém ou não? Amém. O ministério, os relacionamentos, a profissão. Então, nós estamos envolvidos num desafio que é viver o novo de Deus. E hoje, nessa noite, o texto base que nós vamos ministrar está na vida de José. Quem aqui já ouviu falar sobre José? A maioria de nós já ouviu falar de José relacionado ao quê? Sonhos, é ou não é? Mas eu não vou ministrar sobre os sonhos de José. Talvez em outra oportunidade. E eu creio que muitos aqui já estão especialistas, porque ele é muito difundido. O que eu quero enfatizar em poucos versículos sobre a vida de José é que, passado o tempo, preste atenção, José se tornou irreconhecível, mas seus irmãos eram os mesmos. Nós vamos avaliar nesse texto, com profundidade, que no dia que eles se encontraram, após 20 e poucos anos, os irmãos de José não o reconheceram.
Mas José fez o que com relação a eles? Nos reconheceu. Já aconteceu isso com você? Já passou alguns anos e você reencontrou alguns amigos de infância, vizinhos, parentes, e você olhou para aquela pessoa e falou assim, uau, não estou nem te reconhecendo. É lógico que isso tem para o lado bom, isso tem para o lado ruim, é ou não é? Nesse momento nós vamos ver alguém, que é José, que estava vivendo um momento bom, e seus irmãos que não estavam vivendo os melhores dias. Então nós temos que nos preparar, porque esses momentos acontecem, irmãos. Toda virada de ano é desafiadora, por quê? Porque nós paramos para fazer um comparativo. Como eu vivi, como eu tenho vivido ao longo dos últimos anos, do tempo. Como tem sido a minha vida? Que avaliação eu faço de mim mesmo, da minha vida com Deus, do meu casamento, da minha profissão? Isso é necessário. E nesse momento acontece um encontro de anos em que há ali algo muito interessante para nós. Vamos ler lá. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo. Que momento é esse? Após os 7 anos de prosperidade no Egito, quando José interpreta os sonhos e se torna governador, vem os 7 anos de seca. Então já está entrando nesse momento, já de seca, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Presta atenção. José reconheceu logo que os viu. Ele percebeu vários aspectos, deram a ele a capacidade de saber que eram seus irmãos. Pela forma de falar, de vestir, pelo jeito, nós vamos ver vários detalhes. Mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Reforço, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José naquele momento estava irreconhecível ao longo do tempo. Ele cresceu em vários aspectos. Nós vamos trabalhar as 3 dimensões do crescimento dele. Vamos falar um pouco mais de uma do que a outra, por causa de uma questão de prioridade. Mas ele cresceu na dimensão pessoal, na dimensão emocional, e vamos dar mais ênfase ao fim da questão espiritual. Vamos lá. Na questão pessoal, na dimensão pessoal, José, primeiramente, ele foi estrangeiro no Egito. Todos nós aqui vivemos a mesma situação, porque somos hoje estrangeiros, salvo alguém que já não residente, mas canadense, né, cidadão. Mesmo assim, tem um background brasileiro. Então, o que acontece? Ele foi estrangeiro. E o que isso nos ensina? O que é preciso para a maioria que chegou aqui, como eu? Vestir o quê? As sandálias da humildade. Porque nós não... Estava conversando com o Diogo semana passada. Nós não... Cada um tem uma história. Cada um tinha algo, um nível, um padrão, salvo alguns que se prepararam melhor, tiveram mais oportunidade, vieram mais já estabelecido. A maioria vem e tem que se submeter a um novo processo. E assim aconteceu com José. Ele teve que chegar e começar do zero. Foi escravo, foi servindo e crescendo. E isso fez dele um novo homem no futuro, porque trouxe sobre ele novas experiências, um amadurecimento que seus irmãos ali não teve. Ele também, diante daqueles irmãos, falava o quê? Uma nova língua. Ele tinha alguém que intermediava aquela conversa. Porque ele estava falando agora egípcio. Passados tanto tempo, ele já dominava aquela língua. É um desafio para nós estarmos aqui, porque nós podemos passar muitos anos aqui e, infelizmente, não arranharmos o inglês. É um desafio. Nós amamos estarmos juntos. E eu não digo que devemos nos separar. O que eu digo é que nós não podemos deixar que com o tempo a gente perca, de alguma forma, essa prioridade. Porque isso também faz parte do estarmos aqui inseridos. Lembrei da Bárbara, esses dias conversamos, ela voltou depois de 3 anos. Você encontrou pessoas lá, Bárbara, que você olhou e falou assim, uau, é a mesma coisa, a mesma pessoa, não mudou nada. Você teve essa experiência? Sim, muita gente me reconheceu. Aposto que isso aconteceu. Isso é bom, o lado bom, graças a Deus. Então, o que acontece? Houve um domínio daquilo. E eu digo para você que não é só a questão do inglês. É desafiador e nós temos que estar inserido nisso, mas também a forma de falar. Tem gente que você encontra depois de tanto tempo e você fica impressionado. Você fala, uau, aquela pessoa está falando a mesma coisa de 20 anos atrás. Mesmo papo, mesma ladainha, mesma reclamação. Você já encontrou gente assim?
Você fala assim, gente, é a mesma, não muda, é o mesmo papo. É ou não é? Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que estar atento, porque o tempo passa, essas comparações e encontros acontecem. As suas vestimentas, hoje ele estava num nível gerencial, num nível de autoridade, de governo. Ele já não era mais aquela pessoa. Ele tinha hoje uma nova postura. E o tempo passa e devemos estar assim atentos para onde a gente vai. Ocupamos uma posição como filhos de Deus. Ele também tinha uma nova educação, formação. Todo o período que ele passou ali, ele teve um upgrade profissional. Presta atenção em algo, irmãos. Quando ele se apresenta a Faraó, qual foi a graça que Deus lhe deu para trazer a Faraó? A interpretação dos sonhos. Amém ou não? Amém. Ok. Só que diz lá também que depois da interpretação ele dá um conselho. Ele fala assim, Faraó, coloca diante de tudo isso um gestor sobre o Egito, que vai fazer a condução desse plano. Irmãos, eu tenho comigo que não foi Deus necessariamente que deu a ele aquilo, porque já tinha dado a revelação. No meu entender, diante de todo o contexto, quem trouxe aquele conselho foi a própria experiência que José adquiriu em anos como um administrador. Deus deu a ele a capacidade de enxergar o que ninguém estava enxergando por meio da revelação. Mas ele deu um conselho que ele sabia o que estava falando pela experiência, pela formação que ele passou na casa de Potifar, administrando aquele lugar, e também a prisão. Rede de relacionamento. Os irmãos continuavam naquele mundinho, cercado dos mesmos. Não havia como crescer, mas José expandiu. Nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos ao longo do tempo, e isso faz sempre necessário o quê? Relacionamento. Irmãos, é maravilhoso esse grupo, não só, em primeiro lugar, porque adoramos a Deus, mas porque fazemos grandes relacionamentos. Como é importante, como as portas se abrem. Então nós não podemos nos fechar, nós não podemos estar, distantes do que Deus está fazendo e das oportunidades. Cada pessoa é uma oportunidade para nós. Tem algo a nos oferecer, mas depende se nós vamos abrir essa caixa, se nós vamos acessar esse conteúdo ou não. Seguindo, falando agora da dimensão emocional, nós vamos entender que José também cresceu. Veja bem, querido, depois de tanto tempo, os irmãos de José sustentavam o mesmo discurso que escondia a verdade. José, quando pergunta para eles de onde eles vêm, quem eles eram, começa aquele interrogatório. Veja o que eles disseram, olha lá. E eles disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. Até aqui tudo bem. O caçula está agora em casa com o pai, tudo bem. Agora aqui é uma mentira. E o outro já morreu. Eles estão falando do morto, com aquele que eles estavam exatamente citando como que já não existia. Só que José sabia que aquele discurso... Irmãos, por que eles estavam falando isso? O que isso significa? Presta bem atenção. Eles fizeram, há 20 e tantos anos atrás, o quê? Um pacto. Para vender José e sustentar o quê? Uma mentira. Existem pessoas que estão amarradas porque têm sustentado mentiras há muitos e muitos anos. Infelizmente. Isso tem amarrado as suas vidas, isso tem trazido questões emocionais, psicossomáticas e, lógico, o diabo só aproveita, espirituais. Então, quando José os encontra, José tem a noção de que eles eram os mesmos, porque também sustentavam, e isso os amarrava, sustentava o mesmo discurso. Irmãos, se você e eu quisermos mudar a partir desse ano, nós precisamos abandonar algumas mentiras, situações, discursos que a gente tem trazido. Autocomiseração, culpar alguém por algum erro, algum fato. Sabe, a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe. E a pessoa leva à frente esse discurso durante muito tempo e isso amarra. Isso trava a sua vida, porque já passou. Sabe o que eu entendo que é muito interessante? Eu vou mostrar logo após esse texto. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:3. Quem esconde os seus pecados não prospera. Prosperidade não é só questão financeira. A prosperidade engloba todas as áreas das nossas vidas. Vocês sabem bem disso. Então, a falta de prosperidade para algumas pessoas,
A vida plena de Deus, seja na área física, material, emocional, espiritual, também pode estar atrelada a algo que não foi confessado. Segredos, situações que ninguém sabe, você tem carregado e tem causado peso e dor. Mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Há em Deus cura, libertação e graça para que saiamos dessa situação. Por mais absurdo que seja, por mais que seja vender um irmão, que já era muito grave, mas mesmo assim encontraria. Irmãos, existem mulheres que fizeram abortos em algum momento da vida. Se você for estudar o impacto que é um aborto, se você for ler, você pode procurar o pastor Coach, que tem várias mensagens da Jocum sobre isso. Ele trabalha profundamente qual é o impacto disso. Quantas mulheres estão sofrendo em algum momento, na tua juventude, eu não estou acusando ninguém, eu estou trazendo pelo Espírito o que Deus está liberando e fazendo ou quer fazer nesse lugar. Talvez não é você, talvez alguém que você conheça. Pessoas que estão sofrendo. O impacto que é nutrir uma morte no seu ventre. E muitas outras situações que estão ocultas, escondidas. Irmãos, presta atenção. A dimensão natural que nós estamos, ela é condicionada ao tempo. Amém ou não? Mas a espiritual não. A dimensão espiritual não tem relógio. Aquilo que nós fizemos continua presente, continua ativo, seja algo de bom ou algo de ruim. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus, mesmo para perdoar pecados de muito tempo atrás. Porque eles continuam na dívida, está escrita, que a Bíblia fala que havia uma dívida contra nós, uma cédula que Cristo rasgou. Se ele não rasgar, continua lá, o teu nome está no SPC dos céus, mundo espiritual. Nós precisamos acessar o sangue de Cristo, o sacrifício dele para receber perdão. Não caia no engano de que o tempo perdoa os pecados. Não, o tempo faz isso ser curado. Não caia nessa mentira. Por isso que a mensagem de Cristo, desde o início, foi o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É tempo do passado ser apagado por meio do reconhecimento, confissão e arrependimento. Então veja bem, olha que interessante. Quando José entrevista seus irmãos e percebe que eles estão na mesma malandragem, qual foi a reação de José? Ele endureceu ou ele amoleceu para os irmãos? Endureceu. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que quando Deus percebe que a gente continua com o mesmo discurso e não quer mudar, Ele mesmo permite o quê? Endurecimento. A Bíblia diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Só lá na frente, quando os irmãos realmente reconhecem que agora vão colocar a sua própria vida no lugar da vida de Benjamim, porque José faz toda uma trama para que eles os peguem. E Benjamim é pego, a bagagem dele é pego com a taça de José. Intencionalmente eles fizeram isso, para que ele fosse marcado como alguém que deveria morrer. Quando ele fala assim, esse garoto vai ficar, porque ele foi pego de maneira errada, se não me engano, Rubem ou Judá se levanta e fala assim, não, meu senhor, não faça isso. Eu tenho um compromisso com meu pai, que a minha vida fique no lugar da dele. Sabe o que acontece? José não se aguenta. Começa a chorar e se mostra. Sabe por quê? Porque José viu que naquela hora eles mudaram. Eles estavam dando a própria vida por um irmão, que não foi o que eles fizeram com ele. É por isso que, irmãos, enquanto Deus perceber nossa resistência, talvez nós vamos enfrentar também resistência. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado, ele não resiste, não despreza. Seguindo, José superou, falando da questão emocional envolvida nesse contexto, José superou o passado de sofrimento. A verdade é, houve muito das experiências de José foram assim, ele reconhece. Olha só, antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo o quê? Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você está vendo que 2 palavras se repetem? Deus e sofrimento.
Sabe, irmãos, o que eu entendo com isso? Nós, para superarmos as questões emocionais, eu aprendi isso com uma terapeuta, amiga nossa, de muitos anos, precisamos usar os recursos que nós temos. Todos encontram recursos, sejam dentro de si, sejam externamente, que não seja exatamente, em primeiro lugar, drogas, né, remédios que vão, mas primeiro dentro de uma terapia, dentro de um encontro, nós vamos entender que ele usa o primeiro recurso, que é Deus, a sua fé. Ele reconhece, Deus me fez passar por isso, me dando força, me fazendo esquecer, superar. Então nós, diante das dificuldades emocionais, traumas e dores, não podemos negligenciar que existe um Deus, que deu sua vida, a vida do seu Filho por nós, para que nós tivéssemos recursos, acessássemos os recursos para alcançarmos a força necessária para vencermos. Por isso que a Bíblia, irmãos, se você for ver, é um livro dramático, é ou não é? É drama atrás de drama. Se você gosta desse tipo de literatura, leia a Bíblia. Você vai encontrar todo tipo. Por quê? Porque são perdas, dificuldades, traições, quedas, não é? Não é um livro de super-homens, é um livro de pessoas que vão se encontrando com Deus nas suas mazelas. Mas elas conseguem encontrar ali. E esse é o exemplo. Por isso que Deus nos deu a sua palavra, para que dela pudéssemos extrair recursos. Segundo, preste atenção, não foi amnésia. Esse esquecimento do sofrimento não é algo mágico, que alguém põe as mãos, sopra sobre você, porque tem gente que vai atrás disso, né? Algo sobrenatural num nível em que foge até da Bíblia. Então, olha, foi superação, perdão. E eu quero enfatizar só essa palavra. A elaboração levou a uma compreensão superior. O que é isso? Ele pegou todo o seu contexto de vida em algum momento e ele teve a compreensão do quê? Só vou destacar isso aqui, ó. Assim, falando para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele olhou para todo o sofrimento da vida em algum momento e teve a compreensão que Deus estava conduzindo, mesmo que houve dor em algum momento, para fazer com que ele seja quem ele era. Isso é elaborar o luto, a dor, o sofrimento, é tirar aquilo que Deus está usando em tudo isso para te fazer melhor. Então, ele entende isso, ele diz, ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo Egito. E ele diz anteriormente que Deus o estava ali preservando para que houvesse vida. Ele faz essa elaboração. Não é fácil, irmãos, porque quando estamos na dor, no epicentro do tornado, a gente não consegue pensar em algo de bom no meio de tudo isso. Né? Viu, Germana? Você que está enfrentando, mas Deus está no controle. No momento da dificuldade, a gente não consegue enxergar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu sofri de pedra no rim, cálculo renal. Depois de tentar quebrar por laser, eletrochoque, não conseguiu. Eu tive que fazer cirurgia. Fui para o HC, fui para o hospital fazer. Fiquei internado 7 dias, 6 dias. E aí voltei para casa. Depois de 2 dias, voltei para o hospital porque tive febre. Depois de 2 dias em casa, voltei a 3ª vez para o hospital porque entupiu meu canal. Um coágulo de sangue entupiu. Irmão, você já pensou o que é? Você vai fazer xixi? E você está tomando muita água porque o rim tem que funcionar para não sangrar. Aí um coágulo tapa o seu canal, sua bexiga faz o quê? Isso dói? Você acha que dói? Irmãos, pensa num cara desesperado, que não sabia o que fazer da vida. Graças a Deus que eu tinha o meu pastor na época, teve condições de eu ligar, era de tarde, não achava ninguém, me levou, aí eu não sabia, eu moro numa cidade pequena, próxima de Ribeirão Preto, 50 quilômetros do HC. Se ele me levava lá, ou se ele me leva no hospital local. Falei, você está desmaiando de loucura, de dor, me leva aqui. Chega lá, coloca uma sondinha de alívio no canal, e aí você alivia, mas tive que voltar. Eu falei, gente, esse povo, como é um hospital universitário, esse cara me machucou. Eu falei, fizeram alguma coisa errada comigo. Cortou onde não devia. E eu, ali naquele drama, sofrendo no hospital, pensando, Deus, por quê? Sabe qual era a minha oração? Por que eu estou aqui? O que é essa pedra para o Senhor? É um estalar de dedo, né? Lá na Guerra Infinita, lá o Thanos estalou o dedo, matou metade da humanidade. Imagina para Deus. O que é essa pedrinha? E eu pensava comigo. Mas sabe o que eu entendi? Vou te falar, eu tive uma experiência tremenda. Quando eu estava internada, a Flávia lembra, eu me encontrei com um jovem da minha idade. E lá no HC, por andar, são as áreas que se faz tratamento de cirurgia. Cabeça, pescoço, cada andar.
e eu estava junto de um jovem que teve câncer, já muito avançado nas partes internas, e ele fez uma cirurgia muito agressiva. E eu tive condição de pregar, falar de Jesus, ministrar a salvação sobre ele. E eu não entendia por que eu estava ali. Mas Deus me usou para ser um instrumento, porque eu vi aquela mãe desesperada, segurando. Irmãos, quando a gente não conhece a Deus, o verdadeiro Deus, nós sofremos muito. Eu me lembro com uma imagem de um anjo na mão, toda desesperada. Pensa numa pessoa, a dor daquela mãe. E eu pude ministrar a Cristo, estar ali amparando eles. Eu soube que ele morreu depois de um tempo, infelizmente. Mas eu tenho a compreensão de que a minha missão junto dele foi cumprida. Eu tive a oportunidade de testemunhar Jesus. Então a gente não entende, às vezes, o caminho doloroso que às vezes a gente passa, mas Deus sim, e é o que Ele faz. Ele elabora aquele processo de dor e entende que Deus o levou ali com um propósito, amém? Agora vamos falar da dimensão espiritual, onde a gente vai gastar um tiquinho mais de tempo. Amados, a primeira coisa que nós podemos entender que José se desenvolveu quando falamos de uma vida espiritual é no temor do Senhor. O pastor Fábio falou sobre isso semana passada. Veja bem, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Veja, irmãos, que até então ele não cita Deus naquela argumentação. Ele cita alguém, um terceiro na história, que é o marido dela. Então ele diz assim: o meu senhor não me negou nada, tudo deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser o quê? A senhora. Então o que acontece? Porque a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso? Em outra tradução está crime. Quando você comete um crime, você comete contra alguém e pecar contra Deus. O que eu entendo, irmãos? Veja bem. Nós precisamos, quando entendemos o que é temer a Deus, não apenas temer a Deus no sentido vertical, mas também temer a Deus entendendo que aquilo que a gente faz também fere ou pode ferir o quem? Outras pessoas. Ao temer a Deus, ele não estava só se resguardando com relação a Deus, mas ele falou assim: se eu me deitar com você, eu vou ferir a quem também? Eu vou ferir Potifar. Eu vou ferir outra pessoa. É isso que a gente deve fazer. Eu vou te dar uma experiência, eu vou te levar algumas experiências. Eu acho que eu apertei. Voltam para mim, por favor. Eu apertei o errado. Tudo bem. Seguindo, presta atenção aí. Depois que a gente tem filho, a nossa vida é igual? A gente faz as mesmas coisas? Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de assistir filme. E os filmes que eu gosto de assistir, às vezes tem algumas cenas de violência. É ou não é? Às vezes você tem um tiro, às vezes tem uma briga, é ou não é? Tá assistindo Guerra Infinita? Tem uns bichos lá, uns servos lá do Thanos, que é um bicho feio, é ou não é? Para nós que somos adultos, tá tudo bem. Dá para levar, amém ou não? Agora, se as nossas crianças olham para aquele bicho, como é que elas ficam? Assustada. E depois à noite, se não dorme, a culpa é de quem? Por quê? Então houve momentos, a Flávia sabe, cheguei do trabalho cansado, fui assistir o filme, sabe quando tá aqui, a Heloísa vem e tá ali brincando, aí dá um tiro, dá um soco, dá um chute, não sei o que acontece, né? Mas é uma passagem, aí pronto, você não sabe o que faz, aí eu tenho que desligar. Teve dia que eu fiquei bravo, irmãos. Teve dia que eu falei assim: nossa, como eu queria ter outra televisão. Né? Em casa, quando a gente estava no Brasil, a gente tinha mais conforto, né? Por enquanto, outra televisão, outro quarto. Agora aqui o bom é isso, nós estamos tudo juntinho. Eu não sei você, mas nossa sala, querida, é a sala, é a cozinha, é o playground, é ou não é? Então, na hora que eu vou assistir jornal, a Heloísa tá fazendo comidinha pra mim e tal. Então, a Flávia tá atrás lavando a louça. É bom, tá tudo junto, não tem pra onde correr. Só que o que acontece comigo que quero ver aquilo naquela hora? Tenho que negar. Tem coisa que a gente não faz, irmãos, não é por nós. É pelos outros também. Eu vou te dar um exemplo. Com todo temor e respeito, eu não estou aqui, presta atenção, julgando se pode ou não pode beber, se é bom ou não. Não me entenda mal. Presta atenção no que eu vou te dizer
em algo que eu ouvi algumas semanas do pastor Jorge Linhares ministrando, que é alguém de muito respeito. Ele estava falando no altar, no meio de uma ministração, e tinha alguém ali que era exatamente a pessoa que ele falava. E ele tinha autoridade e a abertura para falar. Ele falou assim: irmãos, temos um irmão aqui que ele viajava por vários países do mundo e sempre que ele vinha ele trazia uma bebida alcoólica. Trazia um uísque, trazia algo e ele tinha isso em casa. No belo dia, ele muda a sua rotina e ele percebe a filha dele cambaleando, de 9 aninhos. E ele fala assim, que aquele pai aborda aquela criança e percebe que ela está alcoolizada. E eles então caem na real e percebem que já há 2 ou 3 anos ela bebia em casa e ninguém percebeu. Irmãos, nós, como eu disse para você, não deixamos de fazer as coisas só por nós. Talvez nós conseguimos lidar com as coisas, mas quem está à nossa volta, não. Tem coisa que eu tenho que deixar de fazer para não impactar outros. Sabe quando que a maioria das pessoas tem contato com bebida alcoólica? Pelo menos eu. Na casa ou dos pais, ou dos tios, ou dos amigos. Bebendo a bebida de quem? Dos pais. É ou não é? Eu me lembro que com 10, 12 anos, quando a gente começou a sair pro clube, na minha época era clube, né? Balada. Um amigo meu tinha, o pai dele, 1 litro de Grants, que era um uísque, que vinha na caixa. Todo dia, todo sábado antes de sair, o que a gente fazia? Dava uma golada. Quando o pai dele e a mãe dele foi descobrir, só tinha um dedo, né? Mas, infelizmente, aonde a gente começou? Aonde tinha acesso. É só um exemplo. Isso é temor, irmãos. O diabo, ele sabe aonde as coisas estão. Quando nós éramos pequenos, eu não sei você se era arteiro como eu, mas a gente descobriu onde tinha coisa errada. Amém ou não? Então a gente precisa ter essa ciência, consciência. Ele fala assim, eu não vou fazer isso não só por causa de Deus, que já é suficiente, mas eu vou agredir alguém, eu vou atingir alguém. Isso demonstra espiritualidade. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Amados, veja bem, visto que temos essas promessas, quantos aqui tem promessas de Deus? Amém. Pela palavra, a palavra de Deus tem promessas para nós? Amém. Muitas. Então o que acontece? Visto que temos tantas promessas, mas elas não vêm de maneira mágica, veja bem, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Irmãos, eu tenho aprendido algo, eu vi alguns anos atrás, presta atenção, que é muito desafiador. Sabe qual é a nossa justificativa para muita coisa? Isso não é pecado. É ou não é? Porque a gente não lê na Bíblia assim às vezes, que aquilo é pecado. Realmente existem coisas que não é pecado, literal, mas que contaminam, que é impureza. Eu me lembro do pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Existem coisas que não são pecados, mas que são impurezas. E o acúmulo de impureza gera o quê? Sujeira, nos afasta de Deus. Você vai ver várias citações da Bíblia à purificação. Então o que acontece? É desafiador. Contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no quê? Como a gente aperfeiçoa a santidade? No temor de Deus. Olha outra coisa importante. O que o pastor falou semana passada sobre o desafio do discipulado? Sujeitem-se uns aos outros por o quê? Temor a Cristo. Há uma chamada de Deus para que nós andemos juntos, sendo transformados. Amados, a Bíblia diz no livro de Provérbios, assim como o ferro se afia com o ferro, assim é o homem com o seu semelhante. Deus usa os outros, o outro, para nos aperfeiçoar, afiar. Então nós precisamos entender que esse relacionamento é necessário. Não se afaste disso, isso é falta de temor. Eu não estou falando uma sujeição cega, dominação, manipulação. Eu estou falando andar com pessoas que vão te conduzir a Cristo no caminho de Cristo. Temor a Deus também olhar a quem está à sua volta, foi o que eu disse, ferida a Deus e o outro, o exemplo que eu dei da família. Seguindo, ele não cresceu apenas no temor, mas também ele tinha o quê? E o que ele desenvolveu? Sensibilidade espiritual, intimidade. O que o pastor ministrou semana passada? Que nós devemos experimentar a Deus. Amém ou não? É intimidade com Deus. E isso se manifestou como? Em José? Através dos dons.
dessa intimidade e sensibilidade de ouvir a Deus para trazer os mistérios que estavam ocultos. Veja só, Gênesis 37, quem sonha? José. Amém? Mas José interpreta? Não, José sonha. Quem interpreta? Jacó. Ele fala o sonho e Jacó fala assim, ué, por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? E a Bíblia diz que ele guarda isso no coração. Quem trouxe a tradução daquilo? Ele só falou que ele sonhou. No céu, o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. Os feixes se prostravam. Mas quem deu a interpretação foi Jacó. Então ele ainda não tinha esse dom. Mas, ao longo do tempo, em Gênesis 40 agora, José interpreta os sonhos de quem? Do copeiro e do padeiro na prisão. Depois de anos caminhando com Deus, ele adquire essa sensibilidade. O que eu entendo com isso? Agora ele se desenvolve numa dimensão local. Ali na prisão ele traz a interpretação para aquelas duas pessoas. E acontece exatamente daquela forma. E era uma preparação para algo maior. Veja, amados, que Deus nos chamou para um crescimento ao longo do tempo. Então a gente não pode ficar estagnado. É o desafio de 2019. Nos tornarmos irreconhecíveis em todas essas dimensões. E na área espiritual, nós temos que nos desenvolver em Deus. Amém ou não? Amém. Nós temos que, porque a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. Dom é algo merecido, mas também requer de nós o quê? Desejo, busca. Como é que teu filho, se ele pedir algo para você e não for insistente, você não perceber que ele realmente quer e vai saber usar, você não vai dar. Mas se você perceber que ele vai fazer bom uso, você vai dar ou não? Para que são os dons? O que a Bíblia diz? Para edificação do corpo, não pessoal. Tiago diz assim, pedes e não recebes, porque pedes mal. Mas e se eu pedir bem? Ele vai me dar ou não? Vai. Diz lá, Gênesis 41 agora, em outro momento, depois de 2 anos, José interpreta os sonhos de quem? Faraó, agora é outro nível. Agora a dimensão da interpretação daquele sonho, o impacto do dom daquele cara, impacta aquela nação, impacta todo aquele império ao redor dele. Você tem noção do que Deus quer fazer conosco? Tem noção do que Deus quer fazer com você? Através de você, onde Ele te leva, o que Ele faz? Mas tem que haver esse desejo, estar no lugar certo, na engrenagem. É o que Deus está fazendo aqui conosco nessa igreja, nesse tempo, irmãos, nesse ministério. Amém. Seguindo, olha o que a Bíblia diz. Aqui entra as 4 cadeiras do André. Cadê? Ele não está aqui. Olha lá, nós temos níveis. Há um desenvolvimento progressivo. Olha lá, como crianças. O que criança recém-nascida toma? Bebe, se alimenta? Do quê? Leite. Então, nessa fase inicial, precisamos disso. Olha lá, como crianças recém-nascidas desejem. E esse desejo tem que partir de nós. Quando a criança deseja, o que ela faz? Grita, chora. É ou não é? Ela dá um jeito de conseguir o que ela quer. Amém ou não? Você consegue dormir com o seu bebê chorando? Você não consegue. Você vai lá. Então, veja. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele façam o que, irmãos? Cresçam para a salvação. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. A entrada para a salvação, a entrada para o reino de Deus é de graça, mas a permanência não. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Faça nada. Só vem como você está. É verdade, a gente tem que vir como está, mas não permanecer como está. Porque o sinal de que Ele está conosco é que houve mudança. Irmãos, a Bíblia é muito enfática. Há um texto, há uma parábola. Ainda quero detalhar isso em algum momento, porque queima o meu coração essa parábola. Jesus está falando assim, olha, havia um homem, senhor de determinado local, que faz uma festa para o filho, bodas do filho. Ele chama os convidados e um a um fala o quê? Dá uma desculpa, eu não posso, eu comprei um gado, eu vou casar. Cada um dá uma desculpa. Isso aponta para os judeus, que inicialmente, ao receberem o convite de Deus, disseram o quê? Não. Aí ele fala assim, tá bom, ninguém veio, ou veio poucos, vai para as ruas, valados, beiras, traz todo mundo, eu quero a casa cheia. Sabe o que acontece? A casa fica cheia. Legal, amém ou não? Só que o pai, o dono do negócio, da festa, vai andar pelos corredores. Ele tem critérios. Olha, irmãos, a entrada, o convite é para todos. Mas a permanência lá, não. Ele está andando, ele encontra um. Que estava como?
que a Bíblia diz? Sem as vestes festivais. Não estava lá, mas não estava preparado. Novas vestes. Ele olha para ele e fala assim, cara, ele fala assim, amigo, o que fazes aqui? Como você entrou? A Bíblia diz, na parábola, Jesus dando o detalhe, que o cara emudeceu. Sabe quando alguém te pega fazendo coisa errada? Ei, o que você está fazendo aqui? Como você entrou desse jeito? Irmão, sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta? Hoje eu estava meditando? Duas coisas. A gente faz um casamento, todo mundo vai a rigor, chega alguém de bermuda e está lá. Duas coisas acontecem. Ou alguém deixou ele entrar e não falou para ele que tinha que usar aquela roupa. E isso recai sobre nós como líderes e cristãos. Por quê? Porque muita gente fala assim, vem de qualquer jeito e fica aí. E não fala mais de pecado, porque o desafio é falar de pecado. Ainda mais porque a gente vai se conhecendo nas comunidades e você fica travado, parece, para falar de algo. Como se alguém se incomodasse sabendo da sua vida. Não interessa. Nós temos que se comprometer com a palavra. E dizer que o que é errado, independente de quem seja. Amém ou não? Amém. Alguém talvez não falou para ele. Ou falou para ele assim, cara, fica do jeito que tá legal. Dá nada. Aquela hora o pau comeu. Ou ele, apesar de ter ouvido, e irmãos, minimamente era necessário olhar que só ele estava diferente. Ele resistiu. Talvez ele resistiu e disse o quê? Não dá nada, eu vou ficar do jeito que eu estou, eu quero ficar assim. Mas chegou um dia, que o dono chegou e falou assim, cara, pega ele e lança no lago de fogo. Tira esse cara daqui. Então a entrada é de graça, mas a permanência não. Requer compromisso. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Olha só que chamada, é desafiador, amém ou não? Amém. Olha lá. De fato, embora a esta altura já devesseis ser mestres. Olha, vocês já estão há muito tempo, ele está falando para os hebreus, para esse povo. Vocês precisam ou de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mas já era para estar comendo alimento sólido. Você não fica sustentando uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto só com leite. Quem se alimenta de alimento, ou aliás, quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se, é o que o pastor ministrou, o exercício constante, a vida com Deus, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A criança não sabe discernir, mas o adulto sabe o que é bom, não, certo ou errado, amém ou não? Há uma puxada de orelha, então falando assim, cara, vocês estão há tanto tempo na igreja, no evangelho, e ainda estão com mimimi, e ainda estão no leitinho, na chupeta, na mamadeira. Eu dei tanta risada. Aquele pastor Cláudio Duarte tem a graça, né? Ele falou assim que tem casal que ele vai aconselhar, que ele fala assim que ele tem que levar pirulito. É sério. Ele fala assim, pastor, o senhor vai nos acompanhar? Vou, toma aqui, filho. Chupa aí, pirulito. Não dá. Seguindo. Irmãos, Deus falou muito profundo comigo nesse texto. Eu estou indo para o fim. O exemplo de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, amém ou não? Amém. Sabe o que eu gosto da palavra? É que ela não deixa só os pontos fortes, ela demonstra, Deus também dá, Ele nos permite ver as falhas para que a gente também aprenda. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 3,13. Olha o que Deus revelou ao apóstolo Paulo acerca de Moisés, o homem de Deus. Olha lá. Repete comigo, por favor. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Que é isso, pastor? Vamos entender aqui, ó. Eu vou ler. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, fazia o quê? Tirava o véu até sair. Moisés subia no monte, falava com Deus, descia com o rosto resplandecente. Chegava lá embaixo, sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha a manha do Moisés, irmãos.
ele sobe, o rosto resplandece, ele fala com a liderança, ele fala com o povo. Quando a glória começa a diminuir, o que ele faz? Cobre o rosto. Para que, olha como Deus dá a Paulo a revelação e o entendimento. Nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o rosto, para que os israelitas não contemplassem o resplendor, a glória que fazia o quê? Ia diminuindo. Ele estava fazendo algumas coisinhas erradas. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, o que Moisés nos ensina? O que ele estava fazendo de errado? Ele estava expressando falta de transparência. Ele não queria que ninguém percebesse que ele já não estava tendo aquilo que ele já teve um dia. Aquela espiritualidade, aquela potência, aquela vida com Deus. Moisés estava querendo mostrar algo que ele já não tinha. Porque ele já não descia do monte e falava com as pessoas com véu. É só depois, ele se mostrava bem. Mas na hora que ele não estava bem, o que ele fazia? Se escondia. Você já viu alguém no Facebook colocar foto dos momentos ruins? Na hora que está brigando, na hora que acorda, na hora que está gritando com o filho. Alguém faz alguma foto assim? Quando acorda, aquela juba, né? Como é que é? Alguém faz? Não. Moisés demonstra que ele estava naquele momento mostrando o que ele não tinha. Moisés, ele também, irmãos, demonstrava uma característica: controlador. Porque ele queria deixar com que as coisas fossem tudo do jeito dele. Tem gente em casa, irmãos, que é assim. Tem marido que não pode sair nada fora do que ele quer. Tem mulher que, misericórdia, não pode sair do jeito que ela quer. Então, na vida isso se expressa em todas as áreas. Moisés está lá julgando o povo. Vai o sogro dele lá ver como é que está a família. Ele encontra Moisés de manhã cedo, atendendo até a noite. Fala assim: ô cara, vem cá. Você vai morrer e esse povo vai morrer com você. Faz o seguinte: coloca chefes de 1.000, de 100, de 10. As questões mais difíceis chegam até você. E graças a Deus que ele ouviu. Será que nós temos ouvido? Será que nós temos repartido? Será que nós temos tido essa tendência? Em tudo, em todas as áreas, Moisés tinha essa dificuldade, mas ali ele aprendeu. Ele estava preocupado, irmãos, com a opinião dos outros, e ele não foi sincero. Moisés, ele estava manipulando as situações. E por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque ele estava escondendo. Ele estava, de alguma forma, maquiando a sua realidade. Deus nunca vai nos curar enquanto nós maquiarmos as coisas. Se não está bem, seja o quê? Sincero. Não estou bem, Senhor. Irmãos, quando a gente esconde as coisas, como Moisés estava fazendo, até casamentos acabam. Eu conheço um casal que acabou o casamento porque ela fez uma dívida e não contou para o marido. Ele muito sistemático, porque ela achava que ela ia conseguir resolver. Sabe aquela coisa que você fala assim: não, eu vou conseguir dar o meu jeito e tal. Irmãos, a bomba estourou, chegou até nele, ele não suportou e aquele casamento acabou. Cuidado com o que você esconde, não deixa ninguém ver. Porque aquilo que a gente esconde, a gente não deixa tratar. Vai no médico e fica escondendo o teu problema. Não deixa ele acessar e você vai sair melhor. Talvez ele te dá um analgésico, porque ele está pensando que é algo, mas ele não te cura. Seguinte, ele não permitia que ninguém se aproximasse. O que ele criou? Barreira. Sabe quando a gente cria barreira? Quando a gente é assim, ó, eu já sei. Quando a gente é assim, ó, eu não confio. Eu já tenho as experiências, eu já fui traído. Eu não gosto disso. Ou quando a gente diz, eu não concordo, sem um argumento lógico, bíblico, contundente. Indo para o finalmente, amados. A Bíblia diz assim, naquele mesmo texto do apóstolo Paulo, olha onde está o segredo. E todos nós que com a face descoberta, aí, irmãos, é quem nós somos. É quando a gente acorda, tá? Face descoberta. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Sabe, nós vamos ser transformados quando nós demonstrarmos para Deus quem nós somos. Sabe o que eu aprendo? Olha só, irmãos, Naamã, ele sai de casa num belo dia leproso, e ele volta naquela tarde como?
irreconhecível. Esses dias eu estava dando banho na Heloísa, ela tem 2 anos e meio. E eu me lembrei quando alguém fala assim, tá igual uma pele de bebê. Irmãos, que pele que a criança, que o bebê tem. Amém ou não? É maravilhosa, um veludo, é ou não é? E a Bíblia diz que aquele cara leproso que fedia e drenava, ele agora chega em casa com uma pele como de bebê. Ele chega irreconhecível. Mas qual foi o processo? Veja só, a Bíblia diz que ele sai de casa com um pensamento. Eu vou chegar diante do homem de Deus, ele vai levantar a mão, invocar o seu Deus e eu vou ser curado. Meus irmãos, leva engano. Quantas vezes a gente sai de casa, vem para o culto e acha que tem que ser do nosso jeito. O pastor vai fazer isso, tem que fazer isso, ou Deus vai fazer isso. Coloca todas as expectativas, já desenha já. E a coisa não é assim. A Bíblia diz que o profeta nem saiu de casa. Mandou um recado. E sabe o que ele falou? Banha-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou furioso. Irmãos, presta atenção. No dia que você sai furioso do culto, é o dia que Deus está falando com você. Talvez hoje alguns vão sair assim. Eu já saí de cultos, irmãos. Que eu saí mal. Sabe quando você sai mal? Eu não sei se você já saiu mal. Eu já saí mal. Por quê? Porque dói. Porque a palavra nos confronta. Irmãos, meu pastor é uma benção. Ele não alivia, não. Ele não alivia. E quantas vezes eu saí dali pequeno, sabe, dolorido. Mas aquilo vai. E Deus vai tratando. E Deus vai mudando. E daqui a pouco, se você não se quebrantar naquela hora, você se quebranta. Porque é isso. A Bíblia diz que a tristeza que Deus gera dá frutos de justiça. A tristeza que o mundo gera dá depressão. Mas quando Deus nos entristece, irmãos, é um fruto glorioso. Olha só, por que ele conseguiu isso? Porque ele se submeteu ao processo. Ele queria nadar naquele rio, mas ele nadou. Mas ele queria? Mas ele nadou. Mas ele queria, irmão? Mas ele nadou. Como ele nadou? Por que ele nadou? Ele tinha alguém perto dele que o amava. Eu vejo a figura do Espírito Santo, que falou assim, Senhor, se o profeta tivesse te pedido coisa difícil, você iria fazer. Aquela voz mansa que o levou ao convencimento. O que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz? Nos convence. Amém, irmãos? Eu termino. Permita que o Espírito Santo te convença. Ele tem essa função. Lança sobre ele todas as tuas dificuldades, argumentos. Não apague o Espírito. Irmãos, se nós quisermos ser reconhecíveis a partir desse ano, há uma jornada desafiadora, amém ou não? Se nós quisermos viver intencionalmente com Deus esse ano, há uma jornada desafiadora, amém ou não? Mas nós estamos aqui para isso. Por isso que Deus nos trouxe. Para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós. Porque, irmão, se for para ser o mesmo, para tudo. Para tudo. Amém, queridos? Vamos orar? Ainda dá para orar? Feche seus olhos. Vou pedir para o grupo de louvor ministrar aqui. Tem aquele cântico. Me derramar. Interessante para esse momento. Feche os seus olhos. Talvez foi muito conteúdo. E eu peço perdão pelo tempo. Mas eu creio que Deus tem uma mensagem desafiadora para todos nós. A vida cristã é desafiadora. Irmãos, Ele quer ser conhecido através de nós, mas isso não é mágico. Isso não é simplesmente, sabe, alguém que vai soprar sobre você e está tudo feito. É um processo de transformação, de vivência, de discipulado, de viver intencionalmente com Deus. Por isso estamos aqui. Porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa. Eu me encontrei, amados, depois de alguns anos de conversão com alguns ex-amigos meus. E eu louvo a Deus, porque eles disseram assim, cara, como você mudou? O que aconteceu? Eu era alguém, um dos jovens, que menos tinha recursos e que talvez alguém olhasse e dissesse assim, esse não tem futuro.
olhando para o seu contexto familiar, financeiro, há muitas limitações para ele. Mas louvado seja Deus, que Ele do pó levanta o pobre, do montouro necessitado, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. É o Senhor. Mas tem em algum momento que eu e você temos que dizer sim, eis-me aqui. Temos que renunciar, temos que aceitar, temos que entregar, para que o melhor dele venha em nós, se manifeste em nós. Deus quer realizar algo tremendo na sua vida. Deus quer que a sua vida seja um impacto na sua família, que as pessoas te vejam e falam: uau, o que aconteceu com você? Você não fala só inglês, é legal, é bonito ver que você se atualizou profissionalmente. Mas você, se ainda chegar vazio, não serviu de nada. É só a casca que ficou bonita, não tem conteúdo. Ele nos chamou para nos desenvolvermos espiritualmente também. Vida com Deus. Vamos declarar esse cântico como uma oração. Não se disperse. Comece a confessar a Deus o teu coração, suas dificuldades, suas limitações. Oh, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diante de ti abro meu. Se você quiser ficar de pé, de joelhos, sentado, fique à vontade. Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua vontade me liberta o meu ser, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pode continuar ministrando. Ore ao Senhor, querido. Abra o seu coração. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, teu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade liberta meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de sair daqui com aquilo que a palavra de Deus, uma das promessas da palavra de Deus para as nossas vidas, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém. As coisas velhas já passaram e esses se fizeram novas. Deus quer transformar a cada um de nós para sermos irreconhecíveis ainda mais em 2019. Glória a Deus. Se essa palavra falou ao teu coração, se o Espírito Santo falou ao teu coração essa noite, se você quer orar junto comigo para que você faça com que em 2009
o Espírito Santo de Deus transforme ainda mais a sua vida, te transforme ainda mais numa nova criatura. Eu te convido a ficar de pé e nós juntos vamos orar. Eu vou orar pela tua vida e pela minha vida, para que Deus nos transforme. Faça com que esse povo brasileiro aqui no Canadá seja um povo que faça diferença para a honra e glória do nome de Deus. Que não seja pelos nossos sonhos, mas que seja pelos sonhos do coração do Pai. Para que nós vivamos uma vida intencional, buscando realmente, largando, abandonando tudo aquilo que nós fizemos de errado. Aquilo que o pastor Tiago trouxe, abandona agora. Abra isso. Abre o seu coração diante de Deus e fala: Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Me perdoa por isso, por aquilo outro. Entrega a sua vida a Deus. É nova criatura. Em nome de Jesus, Pai. Nossa, ajuda-nos. Poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh Deus, manifesta o teu poder em nós, Pai. Senhor Jesus, estamos aqui como teu povo. Amém. Colocamos nossas vidas de pé como um gesto, Pai, de fé diante de Ti. Um gesto de entrega diante do Teu altar, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, realmente abandonar tudo aquilo que nós fizemos, ou que até temos feito, mas que não vem de Ti, que tem contaminado as nossas vidas, que tem impedido que nós tenhamos um relacionamento íntimo, sincero, que a gente te experimente mais. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos, Senhor Jesus, com o Teu sangue. Mas não só para nos perdoar, mas para nos transformar. Para impactar os nossos corações, para que a gente queira, para que a gente decida abandonar o mau caminho e querer seguir a Jesus num novo caminho. Transforma as nossas vidas para que, em Teu nome, Senhor Jesus, para que na glória do Teu nome, nós sejamos reconhecidos como pessoas diferentes. Não como mesmos, mas que sejamos reconhecidos como servos de Cristo. Como cristãos. Para a glória do Teu santo nome. Opera na vida de cada um, Deus. Que agora coloca a sua vida diante do Teu altar. E clama a Ti, Senhor, com um coração humilde e sincero. Com fé pedindo: Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida, toca a minha vida, a minha família, transforma-me de uma vez por todas. Quero ser nova criatura em nome de Jesus. Transforma-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, para que esse povo que está aqui, em pé, seja capaz, ó Deus, seja um povo que vai incendiar esse lugar, que seja um povo que vai incendiar essa nação, que vai fazer parte, ó Deus, do movimento que Você está fazendo nesse lugar. Venha, Deus, permita que a gente faça parte dessa Tua obra, Deus. Para a glória do Teu nome, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.